Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras concluídas no mês de março. Acho que foi em torno de uns 5 livros e tem coisa bastante boa aqui. Começando então pelo primeiro que eu concluí, que é o livro cuja resenha sai já no próximo domingo, que é A Fúria, da Silvina Ocampo, autora argentina que eu era doida pra conhecer. Eu adorei esse livro, é uma coletânea de contos fantásticos e tem assim umas peculiaridades assim bem interessantes. A Silvina trabalha muito com o onírico e ela desenvolve muito um certo tema da crueldade também. Tem uma coisa nesses contos daquele desejo, aquelas coisas que a gente deseja, mas não executa. Mas nos contos, os personagens dão vazão. Então é interessantíssimo, foi muito bom para perceber como ela muito provavelmente serviu de influência para um escritor como Cortázar e para uma escritora como a Mariana Enríquez, né? O Cortázar talvez mais nessa coisa nonsense, surrealista, e a Mariana nessa coisa de uma certa violência, né, de um certo terror da vida contemporânea, embora ela traga assim as coisas também um pouco pro ambiente doméstico. Enfim, eu amei. Fiquem de olho que a resenha sai em breve e eu realmente gostei muito. Eu não sei se todo mundo gostaria desse livro, né? Ele é assim curto, mas é um livro que eu tô lendo, eu fiquei lendo, né, comecei a ler desde o ano passado. Então ele é denso, ele tem esses assuntos que são um pouco pesados, mas depois você meio que entra no espírito e a coisa vai um pouco mais fluida. Mas assim, não é porque eu achei truncado, não. É porque essa coisa, você fica um pouco perdido, né? Quando o texto tem um pouco essa coisa de onírico, meio surreal. E a gente também fica um pouco impactado com as coisas, né, cruéis que acontecem aqui. Mas enfim, eu amei o livro. Super recomendo. Em seguida eu li o Cartografias do Corpo que Canta, da Bárbara Manzanares. Eu tava lendo esse livro também há alguns meses, eu tenho lido poesia assim, já comentei aqui, né? A Bárbara é uma poeta mineira. Esse livro foi publicado pela editora Patuá e eu adorei os poemas da Bárbara. Esse acabou até sendo o livro do sorteio lá com apoiadores do canal, foi o livro do sorteio semestral para todo mundo que apoia a partir do apoio Haikai, e tem o sorteio mensal que é para todo mundo que apoia a partir do apoio Conto. E nesse livro a Bárbara faz assim uma aproximação dos campos semânticos do corpo e da cartografia, né? Então ela vai falar do corpo como um território a ser explorado, a ser descoberto, mas ela também fala do mundo como um corpo, né? Dessa relação do mundo como um corpo, uma coisa viva, uma coisa orgânica. Nós como indivíduos, de certo modo, vivemos junto com o corpo, quase como uma espécie de simbiose. E ela trabalha assim até uma certa beleza erótica em alguns momentos, outros uma beleza inusitada. É um livro com imagens muito bonitas. Eu escrevi uma resenha para ele no Instagram. Vou ler um poema. Meu corpo se deita na terra e move os braços como se fizesse anjinhos barrocos para coroar Ifigênia. Uma pomba cristiana brinca no alto do mastro e em línguas de fogo me benze e alumia. No fundo da paisagem, os sinos dobram, brincam, lamentam. Eu não sei latim, mas entendo que é chegada a hora. Nascer em Minas é como acolher nas juntas a epifania dos santos. O sobrenatural no que cabe entre o dia e a noite. E de repente perceber que, às vezes, é preciso transpor as montanhas e rabiscar as linhas das mãos para brotar rearranjos. Retiro os metais pesados do plexo, alço o voo. Encontro no mar aberto o milagre do espelho. Tem essa coisa bonita do brotar rearranjos, porque acho que o livro ele também tem um pouco essa ideia de procurar alternativas, né? E nessa coisa do território, de borrar margens, né? De subverter essa lógica das fronteiras. Enfim, gostei muito. Para quem gosta de poesia e para quem não gosta também, eu recomendo bastante. Depois eu li o Blonde, da Joyce Carol Oates, que foi um livro que eu amei. Quem viu a resenha aqui já percebeu. Eu li, na verdade, o volume 1, porque a gente dividiu os volumes, né? E então, em abril agora, a gente vai ler o volume 2. E nesse primeiro momento a gente tem a juventude e infância da Marilyn. E já é um livro, assim, bastante pungente, bastante pesado. Eu comentei lá na resenha que eu achava que tinha muito essa ênfase na criação de histórias, né, no ser humano como alguém que precisa contar histórias e que acredita em mitos e como esses mitos muitas vezes escondem umas coisas estranhas e nessa coisa do mito Marilyn, mas também do mito Hollywood, né, então aquela coisa que brilha e cintila, mas por trás é só a devastação, né, vale para o cenário do cinema, até hoje, né, com essas denúncias do Me Too.
E vale também para a própria destruição da figura aqui da pessoa, da Norma Jean, né? Que, como eu falei na minha resenha, a Norma Jean precisou meio que morrer simbolicamente para que a Marilyn surgisse, né? Para que esse mito Marilyn surgisse. Esse mito que passa muito por desumanizar a Norma Jean, né? Então é um desaparecimento, é uma violência, na medida em que certos aspectos da personalidade da Marilyn são bizarramente negados. E outros, mais superficiais, são hiperenfatizados, né? Então é um livro muito bem construído, muito intrigante. Eu realmente gostei muito do que a Joyce faz aqui. Já tô louca pra embarcar no segundo volume. Depois eu peguei um livro, né? Esses sorteios que eu faço para os apoiadores é bem uma curadoria mesmo. Como os meus apoiadores são leitores inveterados, né? Tão ou mais do que eu procuro sair um pouco do óbvio nos títulos e procurar coisas que talvez eles não tenham. E aí eu tinha comprado esse livro da Patois, né? Comprei numa dessas promoções recentes que a editora fez. O livro chama O Pó e a autora é Morgana Kretzmann. Eu comprei muito porque ele ganhou o Prêmio São Paulo na categoria Melhor Romance de Estreia. Então eu tava assim empolgada, uma autora que eu não conheço, né, da autora nacional e tal. E assim, eu não amei o livro não, tá? O livro, ele tem uma sinopse interessante, assim, de uma mulher que passa por abuso, e depois ela entra numa coisa assim um pouco de recomeço, mas também de vingança. E assim, a Morgana, ela escreve bem, o texto é ágil, é aquele texto que você devora, eu li em poucas horas. Essa coisa assim, eu acho que dá beleza textual, de um texto que é muito correto, muito fluido e ágil, né? Um texto que tem velocidade e magnetismo, isso ela tem. Eu só achei que as coisas acontecem muito abruptamente, né? Então assim, é um livro que fala de abuso e trauma, mas ele já tem coisas muito importantes acontecendo muito cedo, e a sensação que eu fiquei é que, em especial essas coisas que acontecem muito cedo, elas são um pouco aleatórias. E como ele é um livro curto e rápido, a gente não tem muito a densidade psicológica dos personagens, né? E como é um assunto... Eu acho que num livro que é sobre abuso e trauma, e uma pessoa que foi marcada por isso, a gente precisa de um pouco de construção psicológica, né? E aí, isso eu senti falta no livro. Então eu achei que é um livro que tem muita ação, e eu não sei, os personagens não me convenciam muito, né? Porque, inclusive, você não consegue entrar no drama do personagem, né? Você fica olhando tudo muito à distância, assim, sabe? Isso me incomodou, não sei. Pode ser um livro que funcione para outro leitor, mas para mim não funcionou muito. Eu acabei dando 3 estrelas pela correção textual, assim, por essa coisa de ser um texto que é bonito e tal. O meu problema foi mais com conteúdo no sentido do desenvolvimento de personagem mesmo. Ainda dessa coisa de curadoria para livro para sortear para os apoiadores, eu peguei para ler um livro que eu tinha muita vontade de ler. Eu dei esse livro de presente para minha sobrinha, mas eu tinha muita vontade de ler. Eu acabei comprando no Kindle, porque eu não ia encontrar com a minha sobrinha tão cedo, que foi um Exu em Nova York da Cidinha da Silva. Essa capa é muito bonita, mas assim, no Kindle não dá pra ver muito bem. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês verem, porque eu gosto bastante dela. E foi, assim, uma surpresa, realmente foi um livro que eu amei ler. Ele acabou sendo o livro sorteado no sorteio mensal. A Cidinha da Silva é uma autora mineira também, acabamos tendo o sorteio com 2 autoras mineiras. Esse título é maravilhoso, é um Exu em Nova York, eu acho muito bom. E ela vai fazer, então, esses contos que são bem curtos e que também são contos fantásticos. A gente pode dizer que ela se insere ali numa tradição de realismo mágico, mas trazendo as religiões, né, e as crenças, a cultura de matriz africana para o tema do livro. E o livro ele já começa com o pé na porta, assim. É aquele tipo de contos em que você não necessariamente vai entender as coisas. Ele deixa umas pontas soltas, ele tem umas ambiguidades. Talvez as pessoas que conheçam mais a cultura e as religiões de matriz africana entendam certas coisas. Eu conheço médium, porque tem pessoas na minha família, minha sobrinha mesmo, que são de religiões de matriz africana, mas como eu não sou, eu conheço assim, meio que de um contato próximo, mas eu mesma não sou estudiosa, nem nada do tipo. Então, umas coisas eu peguei, outras eu fiquei me boiando, mas eu achei interessantíssimo. Eu gosto muito desses contos, né? E nesse ponto, eu repito um pouco, né, a situação com a Silvina Campo. Eu gosto muito desses contos onde eu não necessariamente entendo as coisas. O conto ele tem força porque os diálogos são muito bons, porque as situações são muito impactantes ou inusitadas. E eu gosto muito que... Silvina faz isso, mas eu acho que Cidinha faz mais. Que é trazer o mistério da vida pra história. E a gente tem muito dessas coisas inexplicadas na nossa vida, né? Coisas que vão acontecer. É claro que nós, como seres humanos, a gente vive essa tentação inescapável de botar sentido nas coisas. Então a gente vai
procurar explicação, a gente vai racionalizar. E o que Cidinha faz é que ela não racionaliza. Então ela pega, e assim, ela pega, tem entidades aqui aparecendo, tem pessoas, né, do além-vida aparecendo. Então é um livro que tem visões, é um livro que tem uma relação com ancestralidade, mas é um livro super contemporâneo. Ele tem cenas em Nova York, tem cenas do Bronx, ele tem a realidade dos povos pretos, né, subalternizados. Existe um pouco essa loucura da vida contemporânea também, né? E eu acho maravilhoso que ela associe essas coisas, né, reconhecendo mesmo que essa dimensão não acabou, né? Muita gente vive isso, vive o mistério. Seja nas religiões de matriz africana, ela faz até uma mistura, né? Tem algumas inserções, tem uma certa mistura, um certo hibridismo em alguns momentos da religião de matriz africana com o catolicismo, né? Que é, inclusive, uma tradição nossa aqui do Brasil, né? Muito, muito culturalmente arraigada nessa esse sincretismo, essa mistura. Então me agradou bastante porque eu particularmente gosto muito dessas inserções do metafísico, né? Essas histórias em que um sonho traz uma mensagem, né? A pessoa tem uma experiência meio estranha, rola uma dobra no tempo, essas coisas meio gorgianas, né? As pessoas de tempos diferentes se encontram. Eu adoro esse tipo de história, adoro. E eu acho que ela faz muito bem e ela consegue atingir esse tom muito contemporâneo, sendo bastante reverente dessas nossas tradições culturais e religiosas. E tem um hibridismo gostoso de literatura contemporânea também, sabe? Às vezes o conto parece uma crônica, às vezes ele tem uma beleza assim muito poética. Eu realmente adorei. Eu não acho, vou ser muito sincera, eu não acho que é todo mundo que vai gostar do livro. Porque eu acho que a gente entrou um pouco nesse fetiche interpretativo. A gente precisa entender tudo que a gente leu, a gente gosta de dar uma utilidade pro negócio, né? Pra onde que ele foi, né? Qual foi a conclusão que ele me deu? E eu não tô nessa vibe, não me dá conclusão nenhuma não, sabe? Pode me dar o mistério mesmo que eu tô acolhendo, assim, eu gosto. E assim, eu leio poesia, né? A pessoa que lê poesia esperando muita explicação vai ficar pelo caminho, né? Então eu tô curtindo, eu curto, assim, essa literatura que acena pro mistério, assim, né? Pro enigma. Eu curto muito. E então eu adorei o livro. E eu espero que a pessoa sorteada goste muito também. Fica aí a dica pra vocês. Por fim, eu li o livro novo de poemas da minha amiga Nádia Camussa, Cierzo. O livro tá muito bonito. A Nádia é artista, gente, a Nádia é tão estilosa, ela faz umas fotos, eu adoro o Instagram dela. E aí ela trouxe um pouco esse espírito dela pra cá, porque além do livro ser um livro de poemas, o livro tem umas fotos maravilhosas. Eu vou aqui pegar o nome da fotógrafa, né, pra gente dar o crédito direitinho. Pamela Luick. Então, se você reparar aqui, já tem a Nádia, né? Ela faz esse jogo na praia com uns véus, sabe? Então, tem umas fotos absolutamente maravilhosas aqui dentro. Olha essa foto, assim, ela fez tipo um vórtice, né? E é um livro de poesia erótica, né? E a Nádia não é a primeira vez que ela escreve poesia erótica. O livro dela, Meus Fantasmas Dançam no Silêncio, que eu resenhei aqui, já tinham alguns poemas eróticos. Ela participou de uma coletânea de poemas eróticos de poeta cearense, o Olho de Lilith, alguma coisa assim. E nesse livro ela trabalha essa ideia do erótico, ela tenta expandir um pouco essa ideia do erótico, tá? Então, assim, não é só o erótico sexual, né? O livro, ele é dividido em teu, meu e corpoema. Na parte teu, ela vai falar de um erótico dela com um outro, né? Então, com um parceiro. No meu, ela vai falar de masturbação, são poemas meio em torno da masturbação. E, assim, a Nádia tem um talento maravilhoso pra imagens impactantes e finais bonitos, né? Encerramentos bonitos nos poemas. É realmente uma poeta, assim, de uma menina jovem, 30 anos, mas uma poeta danada. E na última parte, cor poema, ela leva o erótico para a questão da poesia. Acho muito bacana isso também, né? De uma relação erótica com a escrita. Eu vou ler os poemas de classificação livre aqui para vocês verem como é bonito. O gosto da saliva no meu pescoço nunca foi tão forte. Eu queria me livrar disso. Ainda tinha 40 minutos até chegar em casa. Eu pensava em você, mas o gosto era dele. Nós somos as confusões das luzes quando se apagam. Vou ler agora um poema dessa última parte, né, do erótico na escrita. O poema chama Ode aos Versos Ruins. Não houve uma só vez em que meu corpo esteve junto ao de outro,
sem que virasse matéria da ponta dos meus dedos para a folha traduzida. Quando penso em sexo, penso em fazer poesia. Não sei me doar de outra forma. Mesmo nos piores encontros, afinal, nem sempre escrevemos bons poemas. Bom, então é isso, fica a indicação para quem gosta, né, desse tipo de poesia. A edição tá realmente muito bonita. É o segundo livro que a Nádia faz, que recebe apoio da Lei Aldir Blanc, né? Então ela consegue um patrocínio, né, estatal para realizar, e ela então que comanda, que vai atrás da editora, que vai atrás de design, enfim, da arte, de tudo, e é muito caprichoso. É o segundo livro dela que eu leio e é super caprichoso. Ela disponibiliza o livro em libras, enfim, é um projeto super bacana, sabe? Eu recomendo, eu vou deixar a rede social dela aqui embaixo, o perfil dela no Instagram, porque se eu não tô enganada, você só compra esse livro com ela, tá? Então eu vou deixar o contato aqui pra quem se interessar. É isso, então, essas foram as leituras concluídas no mês de março. Me digam aí se vocês leram alguns desses livros e quais foram as leituras que vocês concluíram, o que vocês recomendam, quais foram aí as descobertas e pontos altos do mês de vocês. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!